As duas principais leis urbanísticas que mudam completamente a sua vida, do bairro, do entorno, da loja, da padaria, do supermercado, da praça e da sua rua, do corredor de ônibus, estão em votação ou em discussão na Câmara Municipal de Bauru. Uma é maior, ela é mais orgânica. O plano diretor está em revisão, ele já existe há algum tempo e altera completamente a vida comunitária. A outra estabelece uma série de outras regras, a chamada Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo. A gente convidou um especialista que debate o assunto desde a origem, na verdade, e que vem fazendo alguns debates específicos sobre a necessidade desse instrumento avançar e não recuar, como está sendo proposto pela prefeita municipal. Infelizmente, esta é a visão inicial e a avaliação de toda a comunidade na primeira audiência pública. Bom, vamos aos fatos. José Chaydes, arquiteto, urbanista, especialista na área, ex-secretário de Planejamento dos anos 90 de Bauru, muito obrigado por nos atender aqui no estúdio da Rádio e TV Câmara. Eu que agradeço, estou à disposição. Chaydes, tem uma questão maior, que a gente vai pegar alguns pontos específicos para se valer da nossa missão pública, que as pessoas precisam entender a partir dessa questão, que não só muda a vida delas, muda daqui para frente muito também. Extensão do perímetro urbano. Em 2019, por várias razões, o governo Gazeta incluiu 36 milhões de metros quadrados no perímetro urbano. E em outros planos diretores ocorreram isso. Significa esticar a cidade cada vez mais. Você bateu por várias vezes em reuniões e o executivo não te ouviu em relação a isso. Para o público entender, o que significa colocar mais 55 milhões de metros quadrados no perímetro urbano, ou seja, aumentar o tamanho da cidade para cima da zona rural, sendo que 37 milhões são do Batalha, a gente fala em seguida. Em primeiro lugar, Nelson e comunidade que está assistindo, o Gazeta já errou lá. Aqueles 30 e poucos milhões de metros quadrados, eles estão colocados sobre a cabeceira do Rio Bauru, especialmente uma grande parte, e na zona leste, periferizando ainda mais a cidade, mas a grande questão é que não há demanda de crescimento futuro. O plano diretor ele deve ser feito para de 10 em 10 anos, baseado em ciência, baseado em dados específicos. Demanda é crescimento populacional. Exatamente. E nesse caso da população, a Fundação SEAD e o IBGE mostram que Bauru só vai crescer em torno de 10 a 15 mil pessoas, até parar de crescer e depois começar a diminuir a população. Isso é um fenômeno mundial e o Brasil já está passando por isso. Nós temos uma diminuição de pessoas nascendo e idosos aumentando dentro da cidade e Bauru não vai atrair tanta gente quanto se imaginava nos anos 90. Então, só para vocês terem uma ideia, Bauru tem hoje cerca de 1/3 da cidade em vazios. Vazios privados, lotes em quadras, quadras inteiras ainda dentro da cidade, né? Grandes glebas vazias, glebas públicas também ao longo do eixo ferroviário, como a área da CPOS lá no Triagem, né? E que deveriam ser incentivadas primeiramente a essas ocupações com incentivos, com regulamentações que facilitasse os empresários a ir para esses lugares, né? E também a população mais carente. Mas a opção que se fez aqui, né? Apesar do texto inicial da FIP ter conceitos isso que eu ia comentar, sobre isso, o diagnóstico da FIP, a consultoria contratada, ela apontou isso no estudo. Só que não foi obedecido. Só que a proposta do projeto de lei foi no sentido inverso. Eu tive a oportunidade em reuniões públicas de questionar a FIP. Falei, escuta, está até parecendo que vocês estão falando uma coisa e a prefeitura outra. E eles falaram, não, as decisões estão sendo da prefeitura. Então, sequer a FIP assumiu uma posição técnica de orientação. Assinou o que a prefeitura quis fazer, infelizmente. E então, assim, o que isso significa? Significa que nós vamos ter uma produção de espaço de urbanização acima de todas as demandas previsíveis, científicas que estão colocadas, e ad eterno. Isso significa fazer bairros e condomínios espalhados, distantes, tendo que espichar a malha urbana para onde não precisava espichar, ter que levar água onde não precisava levar, prejudicando onde está faltando, né? Levar infraestrutura de ruas, levar outras escolas, eventualmente, para esses conjuntos que estão sendo feitos. Aumento do custo da cidade, então. Totalmente. O que hoje se pensa em urbanismo são cidades racionais, cidades mais
concentradas. Claro que você tem que manter a qualidade de fundos de vale, a qualidade de parques urbanos, de áreas de lazer, mas só que a hora que você começa a dispersar, você não só aumenta o custo, como os investimentos públicos para melhoria de qualidade, eles também se fragmentam e não acontece. Então existem grandes equívocos que foi orientado, ao que a gente percebe, muito mais por interesses particulares de grupos de interesses especulativos de terra do que da necessidade real das 380 mil pessoas e mais 10, 15 que agregarão a cidade. Agora, o raciocínio naturalmente inverso. Bom, desde os anos 90, como disse, o Scheidt estava lá na origem do primeiro plano diretor, a ideia era de, em função já dessa diretriz, ocupar os chamados vazios urbanos, aquilo que tem disponível na nossa malha urbana. A pergunta é, nós temos lotes e glebas disponíveis, efetivamente? Muito. Nós temos hoje cerca de 1/3 de áreas vazias ainda. Eu vou dar exemplo aqui. Você pegar a região entre Meridota, Quinta da Bela Olinda, tem grandes vazios. Você pensar entre o Gasparini, né, e a cidade, você encontra outros vazios. Você pensar o eixo ferroviário, você tem áreas, estou falando de grandes glebas, né? Mas não são só as grandes glebas, você tem quadras inteiras. Nós temos hoje 66 mil lotes já produzidos, sem construções, que deveriam ser incentivados com parcerias, com incentivos urbanísticos para os proprietários, ou até ser cobrados para que eles deem a função social dessas propriedades, não fizeram. Nós temos cerca de 30 mil imóveis já construídos, abandonados ou vazios, que também deveriam cumprir a sua função. Nós temos esse colar de diamantes de edifícios ferroviários e públicos ao longo da ferrovia, né? Eu chamo de colar de diamantes porque são coisas históricas e de grande valor, abandonados durante a cidade que não está sendo pensado de uma forma objetiva para que vai servir, para a indústria, para geração de emprego, para colocar áreas culturais, para a indústria mesmo, de criar uma incubadora de empresas. Por exemplo, o IBC é uma das maiores plantas que Bauru tem, né? Cerca de 50 mil metros quadrados de cobertura, e está lá praticamente abandonado, né? Então, assim, existe uma visão totalmente especulativa. Ao invés de incentivar com o plano a uma cidade racional, ocupando essas edificações, ocupando esses espaços que já possui. Olha só, Nações Unidas Norte, a quantidade de área que ainda tem perto do parque daquela região que foi pensado, e o Distrito 3, quanta área vazia ainda. Então essa lógica, na prática, deixa a cidade mais cara de um lado, sem recurso a gente vai explicar depois por quê, com o valor de outorga, acompanha nosso raciocínio, instrumentos urbanísticos, o importante para você entender de forma sistêmica isso. Ela fica mais cara com serviços públicos, transporte, lixo, outras infraestruturas que já comentou. Agora, de outro lado, nós temos dentro dos 55 uma outra preocupação. Qual a sua avaliação sobre a inclusão até 300 metros da borda da chamada APA do Batalha, a área de proteção ambiental, de 37 milhões de metros quadrados? Bom, aí nós estamos completando o problema que esse plano vai gerar para o futuro. Nós estamos falando de emergências climáticas, nós estamos falando de proteção de áreas de mananciais, nós estamos falando de áreas de proteção de APPs, né? Veja só, essa opção de abrir a cidade para regiões de APAs como do Batalha e do Bauru e outras cabeceiras de córregos, da maneira como está sendo colocada, ela vai causar impactos, né, ainda maiores do que nós temos hoje. Vou pegar o exemplo da cabeceira do Rio Bauru, né? Nós já discutimos isso, você bem lembrou que o plano de 96 foi o primeiro que instituiu as APAs, essas APAs... como elas estão hoje. Como elas estão hoje. E já sabendo que não deveria ser ocupado, em 96, né? Coincide com toda uma discussão mundial, né, de sustentabilidade, enfim. E de lá para cá, os prefeitos foram cada vez sendo mais liberais. Mas o que está acontecendo? Nós vamos matar o Rio Bauru, porque vai acabar a produção de água, porque para a água encher o tanque, as montanhas, os topos de morro daquela região,
e continuar tendo mina que gera o rio Bauru, não pode ser impermeabilizado. Na hora que você colocar loteamentos em cima daquilo tudo, vai estar matando o rio Bauru. E ao contrário, quanto mais asfalto você colocar e fechar, mais enchente nós vamos ter lá na Nuno de Assis e na região do pátio ferroviário e tudo mais. Então está tudo contra. Agora, existem formas de fazer isso correto? Nós fizemos um PIP, né, um projeto de iniciativa popular, junto com a Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Bauru, né, altamente avançado. E a gente mostra que nessas regiões, não é que você, o dono do lote, o dono da propriedade, as construtoras vão poder construir. Só que nós vamos mudar. São regiões de alto valor agregado, são regiões que quem vai morar normalmente não será as pessoas de baixa renda. Então, você pode fazer torres altíssimas até, como Camboriú, por exemplo, está fazendo, em troca de fazer a ocupação horizontal e deixar a mata, deixar a área. E as empresas vão ganhar mais, você vai ter mais metro quadrado construído, vai gerar mais emprego do que se fizer na forma horizontal e através de instrumentos que não foram regrados. Aí tem uma questão fundamental para a nossa primeira etapa. Vocês estão fazendo uma cidade com as bordas cada vez mais distantes e mais caras, abrindo mão, a gente vai falar depois, de valores para tentar minimizar a falta de recursos que a gente tem de fundos para chegar onde precisa. O orçamento municipal deveria ser mais democrático e atender quem mais precisa. Ok, agora tem saída, tem instrumentos urbanísticos. A gente fala de não reinventar a roda aqui, que não estão regulamentados. Então, para você poder, você já tem várias vezes o Chais tem debatido sobre ele. Olha, 2 deles, transferência do direito de construir e ocupação urbana consorciada, por favor. Deixa eu pegar a transferência. Olha só como que esse plano, o plano de 2008, ele colocou a transferência do direito de construir na tal ARIES. Áreas de relevante interesse social. Exatamente. E essas áreas de florestas, como a Casa da Floresta Urbana, o objetivo era a prefeitura regulamentar a transferência do direito de construir, a gente chama de TDC, e de tal maneira que o proprietário da área pudesse concentrar tudo que para ele não ter que desmatar, ele concentrar em um ponto e fazer ali, por exemplo, 2, 3 torres e troca daquilo. E não precisaria ter pago a desapropriação. Gente, só para entender o exemplo disso, por que não tem orçamento, é difícil para atender as várias carências que você dos bairros acompanha? É preciso que a gente diga isso. Esse exemplo do Chades é clássico. Nós pagamos 34 milhões de reais de indenização na chamada floresta urbana perto da Unesp, atrás do CEGESP, exatamente porque não regulamentaram isso. E olha, entendam, e esse governo agora, e com essa FIP, que na verdade não contribuiu em nada, desculpa, para melhorar o plano, ao invés de regulamentar isso como instrumento urbanístico para favorecer os donos de florestas a fazer a coisa certa e ter o potencial construtivo em outro lugar, simplesmente ignorou, não, fez questão de não colocar no plano. Então nós corremos o risco de ter uma série de outras indenizações futuras, por omissão, inclusive, de não colocar o instrumento. Aí a gente não consegue entender no nosso diálogo da missão pública aqui, mesmo os proprietários de terra, de vegetação ou de florestas, que são muitos aqui do município. Eles não se deram conta ainda? Agora é a hora de trazer para a prefeitura, para a Câmara aqui. E eu tenho insistido com vários, tem até alguns que vocês estão fazendo, não é equivocado, vocês estão perdendo a oportunidade de fazer diferente de fazer mais dinheiro. E ganhar muito mais. E eu tenho dito isso para vários deles. Da mesma forma, Nelson, são os imóveis de patrimônio histórico. Tá. A mesma TDC, você pode aplicar em imóveis públicos ou privados que são tombados. Tá. Ou seja... Posso pegar a estação? Pode pegar a estação como... O Hotel Milanês? Exatamente. O que acontece? Para você manter eles como patrimônio, eles têm que manter as características arquitetônicas dele, 2 pavimentos, aquela área construída e tal. Só que eles estão num lugar da cidade que poderiam, se não fosse patrimônio, construir 5 e agora estão elevando em alguns casos para 6. Está abrindo mão ali. Está abrindo mão. Essa diferença entre o que eles estão construindo ali, que chega a coeficiente 1 e pouquinho, até os 5 que eles teriam direito dentro da lei, 4, é um patrimônio deles. Esse patrimônio eles poderiam ou construir em outro lugar que o plano dissesse e liberassem para eles, sem contrapartidas, com menor custo de estudo de impacto de vizinhança, com favorecimento, com incentivos, para que eles pegassem o recurso dessa venda e investissem Mas aí é incentivo real, porque é um ativo. Real, é um ativo. Um ativo de e é muito maior o valor, urbana. É muito maior em termos de valor
patrimonial do que o próprio prédio que está lá e o lote que está lá. E isso vale, por exemplo, no caso da estação ferroviária, se tivesse a TDC regulamentada, você faz um cálculo por esse potencial, da mesma maneira que você faria por uma iniciativa privada, e a prefeitura poderia disponibilizar isso no mercado imobiliário, seja ali perto no centro, onde puder fazer verticalização, seja numa avenida como Nações Unidas Norte, ou Nações Unidas mesmo, que é subutilizada, ou até levar lá para Tibiriçá, parte disso para construir o que precisa em Tibiriçá, etc. E isso simplesmente foi ignorado enquanto um instrumento poderoso, sabe-se lá por quê. São regras técnicas, mas acompanhe. Tem várias formas de tentar colocar na legislação, o plano diretor, como eu disse, é a principal norma urbanística, não por acaso do município, e tem as regras federais já estabelecidas no Estatuto das Cidades. Operação urbana consorciada. Qual é o potencial? Como pode ser feito isso como exemplo? Nós temos um vício, não só em Bauru, de ficar tentando acompanhar o que às vezes São Paulo faz. Quando se fala em operação urbana consorciada, se associa muito ao que aconteceu na Faria Lima, ao que aconteceu em outros lugares, que só gerou verticalização naquele lugar. Então o conceito ficou reduzido. Mas o conceito que está no Estatuto da Cidade é o seguinte: a operação urbana consorciada é uma parceria, por isso que chama consorciada, entre município, entre governo estadual, governo federal e iniciativa privada, donos de lote, construtoras e tudo isso. Você define um território, por exemplo, no entorno da estação ferroviária, o centro. Vou pegar o centro da cidade como exemplo. Você define esse território e ela é uma operação urbana consorciada. Dentro dela, você analisa tudo que é preciso fazer. Tá. Eu chamo isso de urbanismo reverso. Ok. Você precisa de restaurar o prédio da estação, precisa fazer outras praças, precisa melhorar a Rui Barbosa, precisa melhorar Machado de Mello, precisa recuperar a estação e etc. Você tem um custo disso. Você olha para as possibilidades que tem ali de áreas vazias, de necessidade de moradia popular, de incentivo à moradia naquela região, e você agrega os outros instrumentos. Então você pode ter ali a transferência do direito de construir para algumas coisas, você tem as EIs para levar moradia popular para o centro. Eu posso chegar para esses proprietários e dizer para ele, ó, nisso aqui que está no mapa bonitinho, é preto no branco, mas eu não quero construir aqui, mas eu vou, por esse instrumento, te dar o direito de fazer lá. Pode. Então, e isso é definido politicamente, isso é o debate participativo que define. Okay. Então, e isso em Bauru foi simplesmente ignorado. Por exemplo, temos a área lá que nós apresentamos uma outra operação dessa, lá na área do antigo Triagem, que é uma área imensa, que é da CPOS, e que nós apresentamos uma operação urbana consorciada para ser regulamentada no plano, onde aquela área poderia ser ter uma função, seja para indústria, seja para verticalização, mas a garantia era de que tivesse lá dentro umas EIs que a gente definiu de aldeia urbana. É um projeto que nós fizemos de projeto de iniciativa popular, junto com os indígenas, onde eles teriam não só uma moradia para quem precisa, mas uma área de cultura, uma área de espaço de lazer e esporte tradicionais, ancestrais deles, e isso simplesmente foi ignorado. Dá um Aliás, exemplo... essa área, eles preferiram deixar que o Estado, que tem interesse só em vender essa área, como acontece em algumas áreas do Aeroclube aqui também, estão pensando só em venda, mas assim, não está regulamentando a função que deveria ter. Dá um exemplo de como Curitiba verticalizou nas avenidas usando esses instrumentos. Exatamente. O Jaime Lerner, que foi um urbanista importante, né, lá em Curitiba, e que criou essa operação especificamente, ele pegou todos os eixos que levavam os trabalhadores do centro até os bairros mais longe e criou o tal do ligeirinho, os eixos de transporte urbano rápido e eficiente. E nesse eixo, ele abriu, em termos de uso e ocupação do solo, para maior verticalização. E essa maior verticalização pegou recursos dela, através da outorga onerosa, do direito de construir, e foi aplicar parte disso em habitação social, que precisava, parte nos grandes parques que Curitiba tem, né, para poder fazer isso. E isso poderia acontecer aqui no nosso Aeroclube. Né? Você tem uma área ali que a prefeitura falou agora em vender. Interesse voltada para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Bom, mas talvez ali... Mais de 100 mil metros quadrados. Ali, aliás, vamos dizer assim, pode ser que tenha alguma restrição de altura por causa do CONAR. O Aeroclube se mantendo.
Então vamos dizer que ali fosse um grande parque, mas ali teria um potencial construtivo imenso. Esse potencial, pela transferência do direito de construir dentro de uma operação urbana, poderia ser levado para a Vila Aviação, poderia ser levado para Nações, para outros lugares, em contrapartida a esse recurso ou obras diretas, fazer o parque, fazer as obras. Ficou claro para vocês que isso envolve diretamente o orçamento do seu bairro por vários instrumentos, e mais um que a gente vai comentar. A gente sabe da limitação, por várias razões, do PIB, renda bruta, capacidade de investimento do município, cada vez mais apertado. Esses instrumentos é a oportunidade do plano diretor e da lei de parcelamento do solo ser regulamentados, de criar hoje a oportunidade legal, jurídica e urbanística que não existe. Exatamente. E diga-se, todos esses de financiar essas demandas. Eu chamo isso de escambo urbanístico, né? Tudo isso Sim. foi... Você olha que em nenhum momento nós falamos de recurso público. Você está simplesmente sempre atraiu o setor atraindo privado. o setor privado. Claro que numa operação urbana consorciada, tem recursos, como tem nesse momento, do Ministério do Meio Ambiente para drenagem. Você vai buscar para aquela drenagem daquilo ali. É a parte pública que você pode colocar lá dentro do pacote. Para moradia social, tem o Minha Casa Minha Vida que pode fazer as moradias na periferia e você busca o tal. E a terra, por exemplo, para moradia social pode ser usada a TTC também, Nelson. A prefeitura poderia conquistar terras particulares em troca do proprietário em outra parte, fazer maior verticalização, explorar mais daquilo por conta da troca e até da infraestrutura. Fazer prédios, viu? É isso mesmo que você está pensando. Exatamente. Agora, tem um outro instrumento do outro lado. Se eu estou expandindo a cidade, deixando ela mais cara e as bordas e as pessoas mais pobres irem cada vez mais longe, isso é um fenômeno, infelizmente, ruim, de escolha política e de gestão urbanística de cidades médias, que é possível reverter no nosso caso, tem outras coisas. Para você que não sabe da linguagem técnica, vou tentar aproveitar aqui a experiência, a sabedoria do Chaides para explicar. Tem uma regrinha dentro do plano diretor que se chama coeficiente de aproveitamento, é o CA. Olha, para você entender muito bem, se você tem um terreninho de 100 metros quadrados, se você construir uma casa 100 metros quadrados, você não paga nenhuma diferença, nem contrapartida, nem alguma coisa em função da exploração maior do terreno. Se você tem um terreno de 1000, a regra é igual. Hoje, esse indicador, o coeficiente de quanto você pode aproveitar do teu lote é 1. A partir de 1, se você fizer grandes empreendimentos, aí entra a questão da contrapartida, valores de outorga junto nesse conjunto, você pagaria mais. A proposta do plano diretor está aumentando de 1 para 3, está mais que dobrando, sem nenhum valor a ser retirado do lucro das operações, da exploração regular, legítima, do setor privado dos investimentos. De que forma isso prejudica o que nós estamos falando? A legislação ela é muito clara desde 1976, tá? E na lei de 79 ela explicitou o tal do solo criado. A prefeitura pode, mediante esse pacto que é o plano diretor, dizer, olha, regiões aqui, essas avenidas, essa outra e tal, pode verticalizar, tá? Só que a lei fala que tem que ser mediante cobrança, mediante contrapartida, porque senão gera privilégio para um setor em prejuízo de outro. O que se está colocando é que você pode liberar mais e a contrapartida que virá vai ser uma compensação para fazer outras obras sociais da cidade. Para vocês entenderem... Forma de equilibrar os investimentos exatamente. e a ocupação urbana. Exato. Você cede, mas mediante contrapartida, para poder resolver não só os impactos, mas fazer outras obras sociais que às vezes o recurso público normal não acontece. Moradia social, parques, como fez Curitiba. Mas o coeficiente de aproveitamento, só para vocês entenderem, o Nelson falou que de 1 passou para 3. E isso é desculpa, mas é uma excrescência do ponto de vista do direito urbanístico, tá? Do ponto de vista especulativo, talvez até a Câmara queira aprovar, mas está errado sobre vários aspectos. Primeiro, porque o conceito de coeficiente de aproveitamento básico, tá? Ele é baseado numa estatística do que a cidade existe hoje para tudo que ela fez. Se você pegar todas as casas aqui da região central, etc., você vai ver que somando a quantidade de construção não dá 1, dá 0,6 aqui em Bauru aproximadamente. Não chega nem a 1. Então 1 já é um incentivo. Não é um indicador só de incentivo ou regulação, ele tem essa realidade. Agora, você passar para 3 significa que você pode pegar uma quadra de 10 mil metros quadrados,
fazer 30 mil metros quadrados. Sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Isso significa você fazer torres, dependendo de torres acima de 30 pavimentos e sem ter custo. Então, quer dizer, na verdade há uma esperteza de mercado que eu não sei se os técnicos da prefeitura perceberam, ou a prefeita, mas nós explicamos para ela, né, em uma oportunidade, e a gente esperava que ela tivesse mudado, mas não mudou até agora. Há uma esperteza de mercado, porque vocês vão começar a ver um monte de prédio até 30 andar, sem pagar contrapartida nenhuma. Então, o que é que nós estamos pedindo, e o pessoal de periferia, das favelas, que representam lá, por exemplo, no Conselho Municipal de Habitação, está cobrando isso, escrevendo e pedindo isso, é que a partir do 1 tem essa cobrança. E essa cobrança não vai matar ninguém. Com escalonado. Essa cobrança, né, é bom que as pessoas entendem, não vai matar ninguém. Vamos dizer que estabelecesse um negócio simples assim. 6% do valor de custo. Acima do. Tudo construído acima do 1. Tá? Isso dá em torno menos de 1,5%, 2% do valor de venda. Para ser cobrado uma vez só. Entendi. Se você tem isso no Fundo Municipal de Habitação ou outros fundos, você vai resolver praticamente todas as demandas que a cidade tem. Só que dessa forma, não vai ter isso, porque está se liberando. Aí tem um raciocínio natural da gente pensar também, por causa da questão dos incentivos aí, ou da falta de cobrança. Tudo bem, no sentido do raciocínio, não da lógica, de que eu resolvi facilitar a vida do empreendedor, do dono da terra. Mas isso não criaria um efeito de que a cidade cada vez maior e mais distante, com a nossa renda per capita baixa, de que ao contrário do que os proprietários e o setor imobiliário esteja pensando, de que isso pode gerar um boom momentâneo no setor imobiliário, mas depois dar uma grande desvalorização? Não sei se chegaria tanto a uma desvalorização. Ou o custo da terra não se resolve aqui com esse instrumento? O que está acontecendo... Só o lucro que resolve. O que está acontecendo é que, na verdade, você está... A gente chama em urbanismo, você está multiplicando a especulação. Ou seja, hoje já é valorizado. A hora que você cria isso, você vai induzir ainda mais esse setor. Só que sem compensação, você não faz o equilíbrio disso. Tudo bem, mas veja bem, nós estamos falando de, ao mesmo tempo, aumentar muito, centenas de milhões o tamanho da cidade, com um estoque de lotes, como você comentou, gigantesco. E com mais e achando que com essa regra não vai mudar, facilitar. não vai. Pelo contrário. É nesse sentido. Ela só está, eu entendi agora, ela só está, vamos dizer assim, especulando de outra forma. Uma forma é especular na horizontal. Perfeito. Que é ocupar áreas de APPs, de APAs, eu chamo de especulação horizontal. Você vai crescendo, criando demandas cada vez maiores de infraestrutura, e a prefeitura com todas essas tragédias ambientais e tal, vai aumentar esses problemas e não vai ter, porque a população não vai aumentar. Olha só, não vai aumentar, mas você aumentou o problema. Você está fragmentando as ações em muito mais espaço, muito mais quilometragem, muito mais distâncias e tal. E do outro lado, você está pegando setores da cidade e está liberando uma verticalização sem também ter contrapartidas. Você está especulando também. O correto seria focar incentivos para as áreas que estão abertas, esses vazios estão dentro da cidade, e, no caso da verticalização, cobrar as contrapartidas para poder resolver. Aí nós teríamos o que a lei fala de distribuição do ônus e benefício da cidade. E a falta... Ao contrário, Nelson, nós estamos fazendo o quê? E é importante. Sem regras de incentivos corretos para a região central, para esses vazios, as contrapartidas, os consórcios que poderiam ser feitos, você está deixando para que o mercado imobiliário, por exemplo, que faz produção de moradia social, a única opção que eles acabam tendo é comprar terrenos lá na periferia da periferia para levar os mais pobres. Comprar barato para fazer imóveis que tornam a cidade mais cara. Exato. E, então, sem essas regras, você está favorecendo um setor altamente especulativo e está prejudicando os mais pobres, que estão indo cada vez mais... E que, aliás, às vezes vai ter que sair de lá para vir para cá, em transportes cada vez mais distantes e diferentes. Agora, com as regras, por exemplo, tem uma regra, Nelson, que também não está regulamentada. Olha só, eu estou falando só de regras importantes que não foram regulamentadas. Sim. Tem uma que não que chama-se consórcio imobiliário. No que ele se diferencia do outro, que o nome parece igual, né? Da operação urbana. Operação urbana consorciada. O consórcio imobiliário, ele permite
que, por exemplo, você pega um vazio urbano particular, você induz com o parcelamento compulsório, você induz com até a possibilidade do IPTU progressivo, se ele não cumprir, e dentro dele você coloca também o consórcio imobiliário. Isso significa dizer o seguinte, que o poder público pode trazer infraestrutura e ele fazer o loteamento. Ok. Em troca do quê? Da terra para fazer moradia social. Então, assim, numa parceria com as empresas privadas, poderia-se pegar todos esses vazios urbanos públicos e particulares e, através do consórcio, você ter a infraestrutura instalada em troca de parte da terra para fazer moradia centralizada nas regiões melhores da cidade, próximo das escolas, posto de saúde, etc. Porque também, outra coisa que está acontecendo é que está diminuindo o número de crianças nas cidades, não é só aqui em Bauru. E isso significa dizer que hoje nós precisamos de menos salas de aula do que nós precisávamos há 1 ano, 2 anos atrás. Então não tem sentido ficar levando a moradia social para um lugar tão distante e lá ter que fazer outra escola. Essa escola vai estar ociosa. Era melhor ocupar, por exemplo, o eixo da ferrovia, o eixo das Nações, esses vazios onde é possível, né, para essa população que hoje são, para vocês terem uma ideia, são cerca de 9 mil pessoas em Bauru que precisa de moradia nova. Gente, é provável que a gente tenha logo ali na frente, porque da história 2050, logo ali, estamos gravando Isso, aqui em nós estaremos lá. 2026, né, de que todos esses equipamentos públicos, nós temos mais de 90 unidades municipais, mais dezenas delas estaduais, só no caso das escolas. Tenho que mudar o seu objetivo. Exato. Por exemplo, utilização por idosos, associações de moradores, porque nós seremos majoritariamente idosos. E nós defendemos dentro Escola que não vai ser, porque não tem aluno para tudo isso. E nós defendemos dentro de uma visão de escola integral, não só no tempo para as crianças, mas que seja de verdade espaço para os idosos, para os adultos. Tem que ocupar de outro jeito. Né? E agora, se você faz isso adensando ao redor e dando essa vitalidade, criando os programas corretos de lazer, saúde preventiva, Nelson. As pessoas, olha, veja se tem espaço, veja se tem programa em Bauru para fazer ginástica para as mulheres nas periferias. Não. Para os idosos, para os obesos, para os hipertensos, para os diabéticos. Mais um dado que é importante desses marcos, são muitos temas, gente. Por isso participe da discussão do plano diretor aqui, que está em andamento ainda, tem audiências públicas, a gente vai atualizando com você. Se tem tudo isso, e nós temos, independentemente da questão da concessão do esgoto, um investimento lá exigido do setor privado, o edital está lá homologado como vencedor, o consórcio liderado pela empresa CBI, de mais de 500 ou cerca de 500 milhões de reais para a tal drenagem das Nações Unidas, entenda ela como uma bacia, neste tema, qual é o sentido, agora voltando para o plano diretor, de retirar as atuais regras, todos os artigos, de 124 a quase 140, estão sendo retirados na proposta, e o mapa dos planos de macrodrenagem. Não existe sentido algum. Nós temos que pensar o seguinte, né, na questão da drenagem, e para a gente, para quem está ouvindo, tentar enxergar esses instrumentos. Vamos pegar o caso da drenagem das Nações Unidas, que gerou esse problema aí recente, e também aqui na NOB, né, no Parque Vitória Régia, enfim. Olha só, se no plano diretor tivesse estipulado a operação urbana consorciada, você poderia ceder muito mais verticalização ali, e como Curitiba fez, a contrapartida seria para fazer a drenagem, os piscinões para mim. Você não precisaria enfiar como está sendo enfiado para todos vocês, lá do Gasparini, do Vila São Paulo, até de Manchester, ou lá no Parque Real, o dinheiro na água das pessoas, o Nelson. Não tem sentido. Porque poderia ser resolvido dessa maneira. Outra coisa, que é uma injustiça nessa parte de enfiar essa drenagem lá, é a questão de que também não está regulamentada, apesar de que essa foi colocada, para ser regulamentada sabe lá quando, a contribuição de melhorias. E nesse caso é muito clara, porque cada lote ali, de acordo com o seu tamanho, é que gera o problema da água nas Nações. Então você tem um impactador conhecido, dimensionalmente você calcula corretamente, não tem nenhuma dúvida para ninguém. Agora não, o cara lá da Pousada da Esperança, o morador de lá, a senhora de lá, o efeito dele vai pagar. Não, só vai pagar se ele vier no shopping. Vai pagar essa conta. Eu digo para o uso. O Parque Real, e isso juridicamente, inclusive, nós estamos questionando, inclusive nós estamos entrando com ação popular
nesse momento já está sendo pedido informações para a Prefeitura, porque nós entendemos que vai criar uma injustiça, primeiro, de colocar na conta de todo mundo, quando ela é conhecida, segundo, que esse recurso vai ficar ad eterno pagando, e é uma obra que começa e tem fim, e está errado. E hoje mesmo tem lá no Ministério do Meio Ambiente editais para exatamente isso, para resolver obras de drenagem na cidade. Por que a gestão pública não está correndo atrás disso e vai colocar isso na conta de cada morador? E tem uma outra injustiça ainda, Nelson, me permita. Os grandes impactadores não vão pagar nada, praticamente. Se você pegar os estacionamentos de shopping, estacionamentos de supermercado, a Via Rondon... Ainda fala na Bacia das Nações, por exemplo. Unidas. Quanto que eles consomem de água para limpar esses espaços? Nada. Você já viu algum supermercado? Mas eles permeabilizam bastante o solo para não reter água. Exato. E eles é que jogam grande parte. Então eles vão pagar pouco, porque percentualmente eles não consomem água. Agora, uma clínica médica na Nações, uma clínica odontológica, um PET, um restaurante... Lavacar. Um lavacar, que tem vários, que consomem muita água, apesar de eles serem... doméstica, quem faz lavanderia em casa, aí tem muitas trabalhadoras. Ou uma casa que tenha muitas pessoas, mas é uma casa pequena. Eles consomem muita água, mas impacta pouco. Agora, eles vão pagar muito na conta ad eterno. Então, tem uma série de injustiças econômicas e urbanísticas que nós estamos questionando, porque nós entendemos que isso ainda tem forma de reaver isso. E, principalmente, não é para atrapalhar um projeto de drenagem que só vai começar daqui 6, 8 anos, não. É porque tem recursos federais, tem formas de você captar recursos de outra maneira, tem formas de você distribuir esse ônus para quem gera um impacto, mas e não para quem não o gera. Fundo Central da Ação Popular é essa questão de socializar para todos aquilo que é um investimento específico. Isso. E aí tem um posicionamento, eu aprendi isso em audiência pública, na nossa missão aqui, que a regulamentação do Plano Nacional de recursos, que envolve o marco do regulamento do saneamento, que é recente, ele é explícito em dizer que teria que ter uma tarifa específica para drenagem na sua área de entorno exatamente. De uso. Então é mais ele um ponto. Confronta isso. Ele vem de acordo com esse nosso entendimento de que ali o impactador é conhecido, a quantidade é conhecida, não tem sentido você não jogar... Não pode ser para todos. Ser para todos ou para terceiros. Só para você entender esse raciocínio, mas faz parte do raciocínio aqui, por que a conta da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, está teoricamente bem resolvida no projeto? Porque a iluminação pública de ruas e avenidas ela é dividida em rateio, igual para todos. Você pode não ir lá no Gasparini, mas vai iluminar e dar segurança para todas. Já na drenagem, lá da Nações, não, é específico. Você mora num bairro que você nunca pode passar pela Nações, você não tem nada a ver com isso. Mas no projeto da concessão, você está pagando. Na verdade, vamos dizer assim, está gerando benefício equivocado para quem mais impacta e prejudicando a sociedade como um todo, que não deveria pagar dessa forma. Charles, todos esses pontos organizados lá, né, porque eles estão entrelaçados entre si, estão necessariamente em projetos de iniciativa popular chamadas PIP, que você apresentou. Nós fizemos um trabalho, eu como, me permita dizer, mas assim, como cientista dessa área, a gente avançando nessa história dos projetos de iniciativas populares, compreendendo, nós fomos trabalhar regiões por região. Claro que nós não fizemos todas, mas fizemos cerca de 20 projetos. Então, nós fizemos um projeto que discutiu isso com os idosos. Juntamos lá 200 idosos lá na Fundato IT, que já tem organizado, trabalhamos com eles. Lá nesse projeto, os idosos falaram da necessidade desse TDC por patrimônio histórico, que para eles é muito particular, pela idade mesmo, eles que viram a NOB e o trem funcionar, e o burburinho que tinha ali de entrada e saída, o batistar naquele lugar. Então, para eles, esse pertencimento é tão profundo, e a gente debateu com eles isso, porque foi uma demanda deles. E aí, quando eles entenderam a TDC, eles falaram, mas tem que estar. A questão... Transferência do direito de construir, para você que nos ouve. Aquele que nós explicamos para o imóvel histórico, que não foi tirado, e para recuperar a estação. E discutiram a questão de drenagem. Sabe, olha, não tem que matar o Rio Bauru,
Não tem que matar o rio Batalha, nós temos que proteger. Então como é que pode fazer? Pela TDC ambiental. As florestas podem trocar a TDC. Está lá nesse projeto. Os corredores ecológicos deveriam estar no plano. Nem nesse citei aqui, mas tá. né, também estão fora. Nós discutimos, Nelson, um dos projetos, são vários, tá? Idosos, áreas de patrimônio histórico, o centro da cidade, as avenidas, né? As favelas, as EIs, as zonas especiais de interesse social, e a zona noroeste da cidade. A segurança urbanística, que é um tema que a gente poderia fazer um outro momento, que dá um trabalho baseado em ciência, né? De como que você pode tratar com a legislação, melhorar a segurança. É incrível, mas é possível. Mas nós pegamos Tibiriçá. Tibiriçá está lá abandonado, né? Você é jogador lá, eu já peguei você jogando bola lá, vendo você jogar, né? Não deu para ver se era bom de bola, mas jogava lá, estava lá. E eu já não podia tanto mais, senão eu ia catar todos os chutes lá. Que eu fui goleiro. Mas Tibiriçá nós sentamos durante 3 meses para discutir com moradores, com os empresários, com o pessoal dos aras lá, porque as pessoas não sabem, mas o Tibiriçá tem um potencial turístico ligado ao cavalo, à produção de equinos e etc., muito grande. Tem lá um patrimônio histórico extraordinário de casas de várias, desde a estação, a fazenda que tem ao lado. E todos esses instrumentos nós colocamos dentro do plano de Tibiriçá e trouxemos, articulado com o Bauru. Projeto de Iniciativa Popular. Tá. E foi feito, entregue, protocolado no jurídico da prefeitura, cobrado da FIP, e os caras passaram batidos, nos desprezando todos esses projetos. E sobre isso, nós protocolamos aqui na Câmara. Tá. Um documento que nós chamamos de um memorial preventivo, jurídico, alertando os vereadores de que eles têm que debater, porque senão vai ser... não debatendo esses PIPs aqui agora, a prefeita não fez isso. Isso está incorrendo em risco de improbidade administrativa. Tá? Chaydes, muito obrigado por ter feito conosco aqui os principais pontos, são muitos deles, mas é uma missão pública para o Rádio, TV e Câmara, para você entender que, olha, o plano está aqui, com essas questões, né, que mexem, como você nos acompanhou bem, viu, profundamente nas regras, com vários retrocessos do ponto de vista da avaliação. Exatamente. Da comunidade também, que não é só do José Chaydes, tem outros elementos que estão ali apontando, tem pastoral, tem segmentos sociais Tibiriçá, que estão apontando para vários elementos. Exato. E agora é hora de todo mundo participar, então, se não fez ainda. Me permita só um detalhe. Você disse logo no início que nós devíamos estar fazendo um plano para fazer a sociedade avançar. E esse avançar é avançar a democracia. Como é que nós podemos fazer avançar a democracia num tema como esse? É estimulando que as pessoas, nas diferentes organizações, diferentes bairros, porque são diferentes mesmo, você pegar Tibiriçá é uma coisa, uma cidade do tamanho de Boracéia, por exemplo, né? Ou quase isso. Ela tem particularidades dela, na saúde, na educação, na segurança, no patrimônio, né? Nas áreas verdes. Você pegar um bairro como o Estoril 2, que é de classe média, né, e tal, mas tem lá a particularidade e a importância. Tem casas importantes lá que tem que ser preservadas, não pode ser do patrimônio arquitetônico modernista, né? Se você pegar o Jardim Redentor, é um bairro histórico, as pessoas não sabem a importância que aquilo lá tem. Pegar as áreas industriais, pegar o sistema, esse colar de pé. Então, cada particularidade dessa tem que ser olhada com carinho. E o que nós fizemos com os projetos de iniciativas populares, Nelson, foi dar profundidade a esse debate democrático. Foi realmente pegar os atores que estão ali, com muito esforço, foram 3 anos até aqui, de um trabalho investigativo, de discussão com eles, e essas propostas, então, o que a gente gostaria, se não 100%, mas é consolidar esses pontos chaves. Agora, isso é fazer um plano numa dimensão humana, numa dimensão de ouvir, numa dimensão das particularidades, e não um plano burocrático, enfiado de cima para baixo, por uma regra, vamos dizer assim, genérica, que às vezes chega uma empresa e olha de cima para baixo, e que ainda diz para nós que esses instrumentos todos que nós estamos falando, que não pode. Quem são essas pessoas para dizer que nós somos a sociedade? É a nossa autonomia que deveria ser garantida. Muito obrigado ao José Chaydes. A gente tem aqui um documento público para você assistir a hora que você quiser. São muitos temas. Sugerimos que você
assista com calma, se tiver dúvida, procura o Chaydes e mais do que isso, acompanhe agora a fase, porque o projeto começou a tramitar na casa, tem uma série de exigências aí de audiências públicas, Nós temáticas, protocolamos, viu, Nelson? tem Aqui, várias emendas protocoladas o relacionadas presidente a para que eles conteúdos, encaminhem está pras na Comissão de comissões. Justiça, tanto o plano diretor, a revisão, quanto a nova lei de parcelamento e uso e ocupação de solo, que é de 82. Mas nada disso vai avançar e valer se você não participar. Essa cidade também é sua, desde que você não fique na arquibancada. Até o nosso próximo encontro.